No último mês, como governador do Mato Grosso, Simval da Cunha Barbosa, do PMDB, embolsou mais de R$ 152 mil. A quantia é 10 vezes superior ao salário que ele recebia. O pagamento excepcional de R$ 152 mil foi efetuado em dezembro, após autorização da Secretaria de Gestão do Mato Grosso. O salário normal é de quase R$ 17 mil. O ex-governador Simval Barbosa afirmou que o montante corresponde a direitos trabalhistas acumulados durante o mandato de 2010 a 2014. Ele alega não ter tirado férias. O atual governador do Mato Grosso, Pedro Tax, do PDT, disse não saber a razão dos vencimentos e determinou que a Secretaria de Gestão analise o pagamento. No Congresso Nacional, pelo menos 41 suplentes de deputados federais e um de senador receberão quase R$ 27 mil por apenas um mês de mandato, em pleno recesso. Os deputados tampão ficam no cargo até fevereiro, em substituição a políticos que já assumiram outros cargos, como secretarias em governos estaduais. Além do salário sem trabalhar, vão receber auxílio moradia de quase R$ 4 mil e reembolsos de gastos com o exercício parlamentar, que variam de R$ 28 mil a R$ 41 mil. Hoje, Massami Miki, do PSL do Amazonas, tomou posse como deputado federal para ficar apenas 11 dias na Câmara. Ele vai receber um salário de quase R$ 10 mil e outros 14 mil para gastos como alimentação e passagens aéreas. Você tem tanto um problema ético, quanto você tem um problema de estrutura legislativa feita para servir os desvios éticos. Em tese, uma reforma política, ela pode criar estruturas que, de alguma forma, dificultem esse tipo de truques. José Álvaro Moisés, boa noite. Depois falam que a imprensa só critica os políticos, né? Mas diante de uma situação como essa, não trabalham e querem receber. Pois é. Boa noite, Williams. Deixa boa noite ali. Aproveitar a ocasião, William, para cumprimentar os telespectadores. Eu estou de volta de férias, não tive aqui nessas últimas semanas. O ano começou com algumas coisas muito preocupantes, né? O governo brasileiro, o contexto internacional, atos de terrorismo, uma série de coisas que são muito preocupantes, e acho que essa notícia, o Pondé tem razão, né? Uma possibilidade é de, com reformas, você criar mecanismos de controle. É preciso que o Ministério Público verifique, né, e entre na investigação para saber o que aconteceu, que um governador, no último mês do seu exercício, pode aumentar em 10 vezes o seu salário. Não é normal isso. E a ideia de que você tem direitos trabalhistas acumulados levanta várias dúvidas. Por que não foi, ao longo do tempo, processado esses direitos? Que seria normal e, de alguma maneira, estaria compatível com a lei, né? Agora, acontecer assim, de repente, isso mostra duas coisas. Primeiro, o procedimento, que do ponto de vista ético, é um procedimento errado, equivocado, na minha opinião. Agora, o outro lado da questão, o Pondé, de certa maneira, apontou. É preciso instituições, mecanismos de controle. O controle da corrupção, o controle de abuso tem que ver com a inexistência de mecanismos pelos quais a sociedade pode controlar quem está no poder. Abuso de poder sempre existe para quem chega lá. Só tem uma saída para isso, em relação ao abuso de poder. Controle, fiscalização. E o que a tradição anglo-saxã chama de accountability, quer dizer, responsabilização de quem está em cargo público. Então, nós precisamos disso nessas situações, na minha opinião. Arlindo Clemecha, boa noite. Nós mostramos a reportagem que os políticos trabalham quando não têm trabalho e recebem por isso. O brasileiro que assiste uma reportagem como essa se sente como? Não, se sente muito indignado, acredito eu, e muito carente desses mecanismos de controle. E se a gente for só fazer uma simples conta, foi alegado aparentemente de que ele disse que não recebeu férias. Mesmo se somássemos 4 meses de férias em 4 anos de mandato, com mais 30% sobre cada um desses meses, não soma a quantia que somou, né? Então, também o tipo de explicação que até o momento aparentemente foi dada é bem fraca. O Cristiano Reis aqui, pelo Twitter, o governo aperta os brasileiros e não corta custos com políticos. Na verdade, o governo não tem essa possibilidade. A única possibilidade que tem é dos próprios políticos fazerem a tal da reforma política, né? Sem dúvida.
E eu acho que esse é um foco muito importante da reforma política. Porque, veja, William, uma coisa que é sempre bom a gente retomar, né? A democracia é um sistema em que os soberanos, diferente do que acontecia no período do Estado absoluto, no período dos príncipes, dos reis, né? O soberano são os eleitores, é o povo. Mas não adianta você dizer, olha, democracia não é só votar, o soberano é o eleitor, é o cidadão comum, se ele não tiver meios de fazer esse controle. Eu acho que sim, a reforma política pode ser um caminho exatamente para construir mecanismos de aperfeiçoamento da democracia nesse sentido. Né? Nós elegemos, mas nós queremos controlar o que as pessoas fazem, aquelas que foram em nosso nome eleitas para governar. De repente acontece isso, né? Que eu acho que não é uma boa notícia para o país. Agora, o Eduardo Duarte aqui não acredita na reforma política. Como os políticos do Brasil vão querer votar em uma reforma política, se isso vai acabar com suas, entre aspas, vida boa? Mas é porque ele está pensando na reforma política só feita pelos políticos. Eu acho que a TV Cultura está fazendo esse trabalho sobre a reforma política e muitos de nós que trabalhamos no tema estamos pensando que a reforma política também depende de mobilização da sociedade, dele inclusive. Dele, dos seus amigos, dos seus companheiros, ele precisa mobilizar as pessoas iguais a ele para participarem. Senão não tem reforma com fiscalização popular. E por falar nisso, na próxima quinta-feira estaremos num seminário na OAB aqui de São Paulo, né? Promovendo um debate sobre reforma política. Em breve, o Jornal da Cultura e o jornalismo todo da emissora fará chamadas alertando os telespectadores e convidando também para participar desse debate. Em breve, que eu falo, é de hoje para amanhã.